ao vivo. Ele que tem que pedir, entendeu? Sim. Retempera minha moldura, sua imagem. Beleza, agora Não tem que podemos ver. entregar pros homens de jeito nenhum. Amigo Pronto, e agora sim. companheiro. Não Aí, olá, como é que tá, pessoal? Bandeirão? Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para uma live, então, a live da ANAFIC, com o convidado, o professor Dr. Gilberto. A nossa live They Will Talk Anyway. Então, eu sou Caroline, sou diplomada em quiropraxia pelo ICV, vou ser uma moderadora dessa live. E nós temos Dr. Pablo Dias como representante da ANAFIC. Tá bom, tá ótimo. E o Dr. Gilberto como representante da Escola ENAC. Vamos conversar um pouco sobre a quiropraxia. Bom, pessoal, então a gente organizou aí, né, os assuntos que nós vamos tratar e vamos contar também com a participação do público, né? Como é que o pessoal pode interagir? Pode interagir direto na tela, então é isso? Nós vamos trazer vários assuntos, inclusive perguntas que chegaram de todo o Brasil. E se alguém tem uma pergunta, pode encaminhar para o WhatsApp DDD 51 98401-2601, que eu vou estar respondendo aqui. Ok. E também, pessoal, nós podem ir na tela aí mesmo fazer as perguntas de vocês, tá? Nós vamos começar então, eu vou pedir então, vou só dar uma marcada aqui no cronômetro, para a gente não, de fato não se perder, né? Começou a marcar aí já? Então, digamos, eu não consegui, estou bem perdido. Bom, digamos, nós vamos começar então, explanando algumas questões, né, sobre evidências clínicas, evidências científicas. Hoje nós vivemos num universo onde se fala muito da prática baseada em evidência. A quiropraxia é nova, nós estamos com pouco mais de 20 anos de atuação na quiropraxia como especialistas, como profissionais diplomados e especialistas em quiropraxia. Então a fisioterapia é nova na área de quiropraxia. Então, estamos evoluindo bastante dentro desse campo. E nós temos aí realmente muitas questões que devemos discutir, né? Primeiramente, eu preparei aqui um material para falar, para seguir rapidamente, sobre a questão da ciência, da filosofia. O que é a quiropraxia? Primeiramente, a quiropraxia é uma ciência, uma arte, uma filosofia, é uma disciplina de cuidados de saúde. A quiropraxia não exatamente é uma técnica, é um método de tratamento. Ela possui várias técnicas e vários métodos de tratamento. E quando a gente fala de ciência, da quiropraxia, da disciplina de cuidados de saúde, a gente fala basicamente nesse conceito aqui, onde nós temos ciência, arte e filosofia. Aonde a filosofia tem um papel fundamental, né? A filosofia, ela nos ajuda como pensar, certo? Então, como o David Palmer falava, né, que para pensar necessita de treino. Existe a forma apropriada de pensar, certo? Porque justamente a quiropraxia está atrelada à filosofia. Quando a gente fala em arte, é como fazer. Então, a quiropraxia como arte é como fazer. Então, maior conforto. Então, existe uma filosofia estética dentro da quiropraxia, onde a estética está relacionada com o equilíbrio, né? A estética não significa estar belo, mas, digamos, o propósito da quiropraxia, haver harmonia nesse propósito. Então, a arte é a forma mais apropriada de fazer, de forma que possamos ter o melhor resultado clínico, menor esforço, menor dano colateral ao paciente. E a ciência é a forma que nós temos de descobrir a verdade. A descoberta da verdade se dá através da ciência. Então, nós mantemos esse equilíbrio. Então, quando a gente fala de verdade, né, quando a gente fala principalmente de ciência, né, quando eu falo principalmente de ciência, eu devo remover emoções. Eu devo remover, né, eu devo me manter
de uma forma mais neutra possível. Quando a gente fala em ciência, quando a gente fala em prática baseada em evidência, nós trabalhamos a questão da neutralidade. Eu removo o meu interesse pessoal, eu retiro o meu conflito de interesses. Então, isso é fundamental. Então, o nosso objetivo com a ciência é a descoberta da verdade. Esse é o nosso objetivo. Certo? Eu quero colocar esses primeiros minutos que eu tenho para falar sobre isso, que a descoberta da verdade é o objetivo da ciência. Isso está dentro da quiropraxia. Certo? Então, para nós alcançarmos a verdade, é necessário, né? Existe a verdade e a mentira. Então, nós temos que a influência turva das nossas emoções, né? A limitação dos nossos sentimentos. Além disso, nós temos a limitação dos nossos sentidos. Por exemplo, eu não consigo escutar todas as ondas sonoras, nem visualizar todas as ondas eletromagnéticas, todos os espectros. Eu tenho uma limitação dos meus sentidos e tenho ainda a minha capacidade que é limitada no processamento dessas informações, certo? E nós temos também o nosso interesse pessoal, que é o conflito de interesses, né? E muitas vezes, digamos, não se faz isso na ciência atualmente, está se deixando de lado isso, né? Então isso é muito importante, né? Essas premissas básicas são parte da ciência. Então, é muito importante colocar que a ciência veio da onde? Quem criou? Como surgiu a ciência? A ciência, ela tem uma derivação. Quando a gente fala em filosofia, qual é a importância da filosofia quiroprática? A filosofia quiroprática, ela é de suma importância em toda a estrutura da formação e atendimento, né? Desenvolvimento do diagnóstico, das técnicas. Falar em filosofia não significa em ausência de ciência, porque filosofia se divide em partes, em segmentos. E os segmentos da filosofia que a gente pode classificar como importantes para a formação da quiropraxia, nós temos principalmente a epistemologia, que é o estudo do conhecimento. Nós temos a lógica, que é o que formou a metodologia. Quando René Descartes, aquele do penso, logo existe, criou o discurso do método, né? Essa obra do grande filósofo, que também era um estudante de neurofisiologia, era um estudioso de neurofisiologia, era um estudante, que desenvolveu a teoria do arco reflexo, René Descartes, né? Que foi também um anatomista. René Descartes foi um dos pais do método. E quando a gente fala hoje em prática baseada em evidência, muitas coisas estão esquecidas dessa base. Então, o método nasceu, ele é filho do conhecimento, que é a epistemologia, que pode ser global, particular, específico. Mas ele é um filho de quem? Da metodologia, da lógica, com a epistemologia. Então, o raciocínio, o pensamento racional, que deriva da área da filosofia, que é a lógica, associada ao conhecimento, que inicia de forma empírica e vai produzindo uma construção para descoberta do que é verdade, que a verdade, né, nós temos as nossas crenças, né, a verdade em si e o que a gente conhece sobre a verdade. Então, isso é muito importante a gente conhecer, tá? Saber que o método científico, ele requer, lembra do Spock? Imparcialidade, ausência de emoções. Lembram disso? Quem conhece Star Trek? Então, na realidade, isso é um preceito muito importante quando a gente vai produzir ciência. Então, ciência não é oposto à filosofia. A filosofia promove a ciência. O conhecimento empírico, de certa forma, promove. Se não houver conhecimento empírico, não haverá ciência. Retomando uma questão só de organização da live, que é assim, ó, a gente determinou tempos para cada um ter um debate. Então agora, doutor Gilberto, o senhor tem 7 minutos também para colocar suas ideias. Tá, tranquilo. Na verdade, sim. Ouvindo o Pablo, eu aprendo. Toda vez. Vaca, pelo amor de Deus. Não, sempre. Então, assim, só para
dar um pouquinho de contribuição para o que o Pablo estava falando. Dentro dessa questão da filosofia, quando a gente junta, então, né, filosofia e ciência, a gente produz um saber crítico, né? O problema é quando a gente tem a hipervalorização da ciência, quando a gente acaba valorizando o cientificismo, que é o que tem acontecido muitas vezes. A gente lembra, o Pablo falou sobre a epistemologia, e a gente às vezes fala das coisas sem prestar atenção no que a gente tem de mais valoroso, que são as palavras, é o que nos diferencia no reino animal, né? A epistemologia vem de episteme, que é o conhecimento verdadeiro, né? É a busca por esse conhecimento com a razão. E o logos é o discurso racional, ou seja, então a gente está buscando esse conhecimento verdadeiro utilizando de um discurso racional. É uma forma da gente estar julgando o que a ciência está produzindo. Ou seja, não é porque a ciência está falando que a gente tem que deixar de pensar também. A gente não pode aceitar tudo que a ciência produz sem refletir o que está acontecendo. Porque existe ciência que não é ciência. Exato. Simplesmente. Você vê o seguinte, a prática baseada em evidência, ela não surgiu hoje. Ela surgiu em 1992, já tem muito tempo. E desde que ela surgiu, ela vem criando polêmicas, porque sempre tem uma questão que tem que ser levada em conta. A prática baseada em evidência, ela é uma prática que ela observa coletivos. Ela não observa indivíduos. E no consultório nós tratamos indivíduos. Cada ser é individual, possui características próprias. Não é possível você aplicar de uma forma única uma metodologia exclusiva para cada paciente. Cada pessoa tem uma particularidade, uma exclusividade. Então pense o seguinte, se imagina se lá atrás, eu não vou nem entrar na questão da fisioterapia ainda, que a gente vai entrar nisso, mas imagine se lá atrás os nutricionistas que prescreviam dietas ricas em proteínas, que sugeriam a ingesta de ovos, tivessem ouvido o que foi produzido pela ciência quando ela falava que consumir ovos em quantidade X aumentava o colesterol. Hoje ela já fala ao contrário. Hoje a ciência está estimulando a ingestão de gorduras saturadas. A última revisão que saiu aí falando sobre carnes está se recomendando. Não existe mais associação, pelo menos até a última revisão sistemática que se teve, que foi agora em 2019, não existe associação entre excesso de consumo de carne vermelhas e doenças cardiovasculares. Então, você vai ficar vítima do que a ciência está produzindo. A gente não pode deixar de ter um pensamento crítico em relação ao que sai. É claro que para algumas pessoas, muito provavelmente, a carne vermelha vai fazer mal, mas para outras não. E o corpo dessa pessoa vai responder. Assim como algumas metodologias de trabalho, para alguns pacientes, vão ser boas e outras não. Certo, doutor Pablo? Sim, Quanto exato. tempo eu tenho, porque eu não estou cronometrando aqui, você me fala. Eu fiz aqui, Gilberto, mas são 4 minutos. Pode continuar falando. Então, a gente precisa de, sim, não ser inimigo da ciência, mas tentar conciliar a prática clínica com o que a ciência produz. É lógico que tem validade o que a ciência produz. Eu acho que a gente deve observar o que está sendo produzido e transpor aquilo que é possível para o seu consultório. A gente vai ignorar a experiência, a gente vai ignorar os anos e anos de prática, de treinamento que se tem com
em determinadas práticas dentro da quiropraxia, a gente vai ignorar a tradição que existe dentro da quiropraxia, porque isso é uma coisa que a prática baseada em evidências se opõe, mas que eu não acho ruim. A prática baseada em evidências se opõe à tradição. Mas por que isso? Por que se opor à tradição? Se alguma coisa está aí há mais de um século, é porque ela tem valor, testemunhadas por todos aqueles que experimentaram e comprovadamente melhoraram, tiveram benefícios com aquilo. Então, vamos tentar criar ferramentas para comprovar que aquilo ali funciona, né? Pode continuar, Pablo. Pode seguir. Não, o que eu penso aqui, a gente fizemos um roteiro para poder abranger todos os aspectos, né? Então, assim, ó, primeiramente, que eu gostaria de colocar, assim, é que o professor, ele jamais pode ser aquele cara que diz assim, ó, não faça essa técnica, isso não serve. Se a técnica ou se o procedimento, entende? Não envolve risco para a população. Primeiramente, nem sempre, quando não existe prova de algo que funciona, não significa que necessariamente não funciona. Então, a ciência funciona para os dois lados. Então, assim, ó, o termo não tem evidência. O que significa esse termo não tem evidência? É um termo que ele não, de hipótese alguma, ele pode inibir a continuação de uma prática ou mesmo a continuação de uma pesquisa, porque não tem evidência. Pode ser algo que realmente não tem verdade nenhuma, não tem absoluta verdade naquilo. Pode ser algo que, de fato, tá, a ciência não conseguiu explorar o fenômeno natural e não conseguiu alcançar a premissa, né, o qual traduz uma importância sobre a verdade, porque a ciência ela apresenta limitação. Né, a prática baseada em evidência ainda apresenta uma limitação em analisar os fenômenos naturais. Então, é como se assim, nós temos que cuidar da arrogância. Entende? Quando, por exemplo, a ciência, nós não podemos se desvincular da ciência, jamais a quiropraxia tem essa pretensão. Nós temos que pensar que alguns fenômenos naturais a gente não consegue observar num estudo científico, ou não existe um modelo de estudo científico tão apropriado para isso. E eu vou dizer bem claramente aqui, tá? Se nós vamos falar de uma técnica determinada, vamos por leg check, nós vamos falar do leg check, certo? O leg check, não tem estudo sobre o leg check, mas como são esses que provem, né, evidências científicas, mas quais foram os objetivos desse estudo? Não, como é que foi? Até isso é questionável, porque, por exemplo, você tem estudos que mostram que existe confiabilidade interavaliadores e entre avaliadores para observar se existe uma perna curta em posição, em posição de 90 graus de joelho. Então, assim, qual que era o a questão toda é o seguinte, olha só. Eu posso fazer um estudo e esse estudo sobre o leg check não envolver as premissas para a qual o leg check foi criado. Então, assim, ó, tem gente falando sobre a técnica de Thompson e claramente quando as pessoas falam, pelo que me passaram, eu quero mandar um abraço para todos, principalmente para o Ater. Muito dessa reunião aqui é por causa do Ater, perto do posicionamento dele, né, da orientação dele, da dica dele. Um abraço para o Ater, porque realmente ele nos passou algumas situações também que ele explora por aí e observa. E eu digo assim, ó, quando se fala do leg check, observa-se que claramente a pessoa está falando do leg check, dizendo que não funciona, mas a pessoa claramente, ao explicar sobre o leg check na sua preleção, ele demonstra que não entende sobre o leg check na técnica original do Thompson. Entende? Por exemplo, falar que o leg check é para definir se é ilíaco a S, mas isso não é, tipo, uma perna curta, não é ilíaco a S. É uma lesão sacral. Então, claramente, a pessoa não entende a técnica e está explicando. Isso é grave. Isso é muito grave. Existe um artigo que fala sobre isso.
acho que foi publicado em 2010, eles falando, o erro que o leg check nos leva a cometer, falando exatamente sobre essa premissa, falando que a gente sabe que uma perna, ou seja, o próprio cara que estava escrevendo o artigo não entendia muito bem o que nós quiropraxistas estávamos procurando na análise da perna curta. Ele fala, a gente sabe que uma perna curta produz um ilíaco anterior, mas os quiropraxistas e alguns osteopatas dizem que uma perna curta é referente a um ilíaco posterior. Pessoal, começa por aí, entendeu? Vai fazer um curso antes, faz um curso de credibilidade antes, e aí depois pesquisa. Então, é óbvio, né? O que a gente considera isso, é isso aqui, ó, vieses de pesquisa, certo? Viés principalmente de confusão. Me passaram uma situação aí, onde o suposto professor estava totalmente confuso naquilo que ele estava afirmando. Então, demonstrando total falta de conhecimento. E os pesquisadores também apresentam essas questões. Então, primeiramente, o Thompson Delphi Leg Check, ele não é feito para isso. Ele avalia uma situação muscular, principalmente neuromuscular. E ele apresenta não uma listagem de posterior-inferioridade ou outra superioridade. É uma lesão no ilíaco ou uma lesão no sacro. São duas opções quando chega no quadril. E aí o seguinte, ele não está avaliando se existe anisomelia estrutural ou funcional, ele não está avaliando isso. Ele está avaliando outra coisa que o rapaz, a pessoa que está falando, não sabe. E aí o que acontece? Acaba gerando, em vez de informação, desinformação total. Então, quem criou, foi a família Dérico, que criou esse teste, está virando no túmulo agora, pessoal. Porque ninguém está entendendo, eles não estão entendendo. Então, não existe trabalho científico avaliando a efetividade do Thompson Delphi Leg Check no protocolo do Thompson, baseado na objetividade, na ética aristotélica, na objetividade do método. Então, isso é muito importante. A gente vê cada aberração. Essas pessoas, elas gostam de bater em saco de areia, que não respondem. Você entende? Quando tem um congresso e a gente convida, vamos para a mesa redonda, aí eles pegam e botam uma cortina de fumaça e somem. Você entende? Porque é muito fácil você falar sem ter alguém que possa dialogar. Nós estamos à disposição para dialogar com qualquer um que queira falar sobre a questão. Tenho certeza que não haverá problema com nós estarmos juntos aí conversando com outras pessoas que interessam, numa live ou até mesmo presencial num congresso. Mas é importante não dar foco em saco de areia, pessoal. Entendeu? Vamos conversar com quem responde. E aí não fazer confusão nas técnicas. É a mesma coisa que eu dissesse, olha o que eu vi numa pesquisa. Vem falar que técnica específica e técnica inespecífica é a mesma coisa. Aí tu vê a metodologia, foi feito técnicas quiropráticas por osteopatas. Pronto! Aí. É diferente, cara. O pessoal confunde o que é high velocity. E outra coisa, de quiropraxia, osteopatia é diferente. E outra, a especificidade para nós é totalmente diferente. Além disso, Gilberto, uma coisa muito importante, comparar método específico tem que ter a cinesiopatologia padronizada específica, e também não consta isso na metodologia do estudo. Então, são vários vieses, inclusive a falta de conhecimento gera viés de confusão. Não somente de seleção, de aferição, mas também viés de confusão. Sim. Isso é muito grave, digamos, no desenvolvimento do conhecimento. E a pior coisa do mundo, para a descoberta, na verdade, a pior coisa do mundo que eu digo assim, ó, isso aqui. Os indivíduos estão emocionalmente afetados nas afirmações claramente. Quando dizem, não usa isso, não usa aquilo, mostra clara falta de conhecimento, clara manipulação do público. Tipo, nenhum professor deve manipular dessa forma, né? Mostra um perfil de personalidade, inclusive, muito equivocado, certo? Então, assim, primeiramente, o conflito de interesse, que o indivíduo tem um interesse em promover um curso em relação ao outro.
É aquilo que a gente Entende? conversava, né? O professor, ele, na verdade, tem que ser um facilitador, né? Ele não pode ser um guru. Não tirando, Não tirando. pode E a ser. expressão Exatamente. guru da PBE é a expressão mais em foco hoje em dia. Não Porque, pode. na realidade, ele concentra o conhecimento de metodologia, de bioestatística, de epidemiologia, e, na realidade, ele acaba ditando normas, ele manda a esposa fazer um curso de bandagens para... Ele já está tendencioso desde o início. Então, na realidade, tem prática baseada em evidência que não é ciência. Porque existem erros filosóficos que são inerentes à ciência. Erros filosóficos. Então, a ciência vem da filosofia. Então, se houver falta de conhecimento filosófico, se existe um erro primário no desenvolvimento do processo científico, toda a pesquisa está anulada, não vale. Entende? Então, Exato. isso é uma coisa muito importante a se pensar. Exatamente. Pode dar continuidade. Posso colocar, então? Então, assim, outra questão aqui, ó. Então, a falha da metodologia é importante, né? A imparcialidade de pesquisadores. Né? Só um segundo, acabam... Paulo. Não, só uma coisa antes que eu esqueça que você falou. Você estava falando dessa questão estrutural, não, só para ficar claro, né? E assim, quem trabalha com Thompson não significa que o paciente chega e ele já põe o paciente deitado na maca sem fazer uma avaliação estrutural antes. É claro que o cara vai passar por toda uma avaliação minuciosa, inclusive, antes de deitar na maca, você já tem uma noção se o cara tem uma anisomeria estrutural ou não. Inclusive só em sentar ou levantar, você já tem, observando o paciente e a anamnese, você já identifica uma tendência, uma possibilidade, em alguns casos, em CPI ou AS. E não é o LECHEC, o objetivo do LECHEC não é esse. A listagem não é PI AS. A listagem é de mais e de menos. Entende? Para começo de conversa, é isso, né? Então, de fato, é um absurdo. Então, só para não esquecer de falar nada, entendeu? Ó, a PBE, então, ela apresenta dificuldades consideráveis em validar muitos fenômenos naturais. Simplesmente, em muitos quesitos, não apresenta alcance. Dessa forma, promove limitação do conhecimento ao invés de limitação, em vez de expansão das ideias. Então, o que acontece? Quando jamais se pode instigar a obliteração, tá, de uma coisa chamada mundo das ideias. É isso aqui no ser humano, a epifania é o que gera o conhecimento em todos os casos. A ciência não avançou por sistematização, ela avançou por mundo das ideias. Então, após isso surgir, as ideias surgirem, se observa, se verifica, e após isso se monta um processo científico. Se você matar isso aqui, vai matar a ciência junto. Claro. Se você matar o saber empírico, o empírico é variável. Tem conhecimento empírico com maior índice de evidência, maior probabilidade de evidência, e conhecimento empírico com menor probabilidade de evidência. Também outro absurdo é achar que tudo no consultório vai ser feito baseado em evidência, porque tu não é evidente para saber o que o paciente vai ter. Entende? Então, o teu processo de avaliação, desde que coloca a mão na maçaneta e entra, tu não consegue prever esse processo. Você consegue entender? Uma das então, coisas que mais está tá longe da metodologia. Uma das coisas que mais está em alta hoje, dentro da PBE, que é o Mackenzie, nasceu do completo empirismo. Mackenzie é ótimo, é excelente. Ele racionaliza para tentar entender o porquê que o paciente melhorou. O cara e aí depois uma maca na posição em extensão e aí vai tentar entender por que esse cara melhorou. Era para ele ter piorado. Exatamente. Então, na realidade, é uma questão de conflito de interesse, é uma questão comercial. Nós todos trabalhamos... Olha, quando o paciente chega aqui no meu consultório, eu digo assim, ó, nós trabalhamos com evidências clínicas e científicas. A quiropraxia, como a medicina, como a fisioterapia em geral, como a enfermagem, ela possui conhecimentos clínicos, verdades clínicas e verdades científicas. Aos poucos, as verdades clínicas passam a se tornar verdades científicas, conforme a ciência
desenvolve instrumento para avaliar tais fenômenos, certo? Eu Então, não gosto nem esse é de- um processo transitório. Eu não gosto nem de chamar de verdade científica, Pablo, porque eu chamo mais de conhecimento científico, porque a gente vê que isso muda toda hora, né, cara? Uma coisa que é Exatamente. verdade hoje, amanhã muda. Então, o que nós devemos observar é a obliteração. O que nós devemos observar, na realidade, é aquela tirania. O cara que é tirano, que diz, é assim. O cara que fala mal de uma técnica, entende? O cara que destrói a imagem de uma técnica. Aí tem algum problema psicológico que deve ser explorado, certo? É necessário que, digamos assim, alguma situação que ele procure ajuda para isso, entende? O cara que se preocupa, que dá pulinho também por aí, e se preocupa em falar mal da técnica, é porque o cara não tem vivência clínica. Além disso, está cheio de profissionais PBE, olha, dentro da graduação, dentro da especialidade, profissionais se dizem PBE, que não sei o quê, que no consultório, olha, teve esses dias, que não é nem fisioterapeuta, tá? Do outro lado do rio, que disse assim, ó, falou lá de prática baseada em evidência, bababá, porque isso aqui na biomecânica não tem evidência, isso aqui nós temos que fazer evidência. Eu disse, mas, doutor, o que o senhor trata? Como é que o senhor trata? Ah, eu trabalho com flexo de extração, eu trabalho com IACTME. Eu disse assim, mas e como é que são as evidências no IACTME, doutor? Como é que são as evidências? Ah, são fracas também. Mas então, pelo amor de Deus, a questão é que está vendo, é que é uma manipulação de preferências clínicas e não prática baseada em evidência. Então, assim, tem gente aí, com barba e sem barba, falando coisa. Tem gente dizendo sobre prática baseada em evidência, o que deve fazer, o que não deve fazer mais, e fazendo em franquia de clínicas que trabalham com a base, a fundamentação para a extração, que é pobre evidências científicas, mas tem evidências clínicas. Então, existe um processo de contraindicação. Esses mesmos aí falam de que linha de correção não é importante, que técnica específica não é importante. Aí tu vê um vídeo, ou te passa um vídeo, dizendo assim, ó, a técnica parafuso. O cara acabou de dizer no congresso que torque não vale, e aí está fazendo, não é torque, é técnica do parafuso. Eu pergunto qual é a evidência da técnica do parafuso. Conhece a evidência da técnica do parafuso? Então, isso beira o ridículo, desculpa. Beira o ridículo. Então, aí o que acontece? Bom, nós vamos falar sobre subluxação. Nós precisamos falar sobre subluxação. Isso é uma coisa Nós que... temos aqui, deve-nos para discussão, depois a gente vai fazer as perguntas. Nós não temos como não falar sobre subluxação. Subluxação Não, tem que falar. é um caos, situação de subluxação. Então, as pessoas fazem citações dizendo que a subluxação quiroprática foi um engano na quiropraxia, que não sei o que mais. Só que o Palmer errou. Pessoal, pelo amor de Deus, estuda, querido. Você é carinhoso, faz cursinho carinhoso. Mas estuda, porque é o seguinte, o primeiro a falar sobre subluxação na quiropraxia em literatura não foi a família Palmer. Aprende isso. Quem falou foi justamente o Modernizer Chiropractic, parece que copiam e colam citações minhas em vídeos. É impressionante. Não foi, cara. Não foi a família Palmer que escreveu. Quem escreveu primeiro sobre subluxação quiroprática foi os 3 alunos da Palmer, que já eram heréticos, que eram autores do Modernizer Chiropractic, que, aliás, vou corrigir alguns colegas por aí, não é 2 livros, é um só. Bom, é um só de Modernizer. Então, a hora que vê o vídeo nosso lá, assiste bem, ou pergunta pra gente que a gente ajuda. A gente sempre ajudou. A gente sempre ajudou isso. Então, o primeiro conceito de subluxação quiroprática na literatura não foi da Palmer. Foi da concorrência. E foi um conceito escrito que falava de hipomobilidade. Não usou a palavra hipomobilidade, nem hiper, mas falou, né, que o campo de movimento pode ser maior de um lado, menor do outro, apontando a restrição. E depois, Henrique Lena, Palmer, citou essa questão. Já era então, pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus, vamos pensar bem, vamos trabalhar essa questão da humildade.
E outra coisa, a tendência de transformar algo complexo em algo mais simples. Algo mais simples. Tipo, quiropraxia é somente high velocity. Entende? É muito assim, ó, fazer com que o conhecimento se simplifique para mim. E eu não me dedicar a estudar o conhecimento amplo. Então, eu simplifico, coloco numa caixinha, passo um laço e vendo o produto. É mais ou menos isso. Então, claramente, as pessoas têm que ser críticas sobre isso. Ah, é só manipular para a direita e para a esquerda, vai vendo o Enfield, o Play e ajusta. Cara, mas o diagnóstico é muito mais do que nós precisamos ajustar a causa. Às vezes a causa, conforme Carver, é estrutural. Então, nós temos que pensar diferente. Conforme a situação, conforme Logan, é uma situação muscular ou é uma distorção. Né? Então, pessoal, está simplificando muito o que é uma formação extensa por deficiência de conhecimento. Então, a deficiência de conhecimento do formador não pode limitar a formação dos alunos. Isso é algo muito incomensuravelmente importante. Então, nós não vamos trabalhar as técnicas antigas o tempo todo, mas os pensamentos são bases para ideias novas. E aí sim, desenvolver trabalhos científicos conhecendo mesmo o trabalho, entende? Então, nós precisamos de mais gente fazendo trabalho científico do que realmente é a quiropraxia. E não simplesmente destruindo conceitos, algo negativo, extremamente negativo, destruindo conceitos para adequar as minhas limitações, né? Adequar as limitações daquela mentalidade. Então, nivela por baixo, entende? A mania de nivelar por baixo. Temos que parar com essa questão de nivelar por baixo. É muito importante isso. Eu acho que a questão não é nem só nivelar por baixo. Eu acho que em alguns pontos, muitas vezes, é não apresentar a quiropraxia, cara, que é mais grave. É mais grave. Eu costumo falar aqui na escola que, na verdade, a quiropraxia ela é uma filosofia que produz ciência e se expressa através da arte. Só que a gente tem que respeitar o que foi produzido ao longo dessas décadas, desse último século, porque a gente tem todo um lastro de conhecimento que foi produzido e sendo fomentado. Não dá para chegar aqui e falar, não, eu vou te ensinar a quiropraxia brasileira. Não existe a quiropraxia brasileira, não existe a quiropraxia grega, não existe a quiropraxia japonesa. Você tem uma única quiropraxia, que é a que veio dos Estados Unidos, que é onde foi produzido todo o conhecimento da quiropraxia. Ele foi produzido lá. Os alunos precisam de aprender as técnicas clássicas, precisam de aprender a filosofia da quiropraxia, precisam de aprender a história, precisam de criar uma identidade como quiropraxista. Sim, nós somos fisioterapeutas e temos o direito, por causa do ato fisioterapêutico, de aprender e se tornar quiropraxista. Mas isso não nos dá o direito de deturpar, de desrespeitar a quiropraxia. Nós temos uma responsabilidade enorme, que é manter a quiropraxia conforme ela é. A gente não pode deturpá-la. A gente tem que, sim, somos especialistas, ok. Então, vamos aprender a quiropraxia, vamos nos especializar e praticar ela como ela é. A gente pode somar a prática da fisioterapia junto à quiropraxia, ótimo, mas a gente não pode chegar e fazer um curso de manipulação de high velocity e abrir um consultório falando que está fazendo quiropraxia, cara. Você não sabe nem o que está fazendo, cara. Uma coisa é o tuinar, outra coisa é o shiatsu, outra coisa é a fisioterapia manipulativa ortopédica, Mackenzie. Respeitamos muito o método Mackenzie. Mas não é quiropraxia. São objetivos exatamente diferentes. E fazer quiropraxia com ciência, arte e filosofia não significa fazer pseudociência. Não significa isso. Exatamente, claro que não. Muito pelo contrário, foi o que eu falei. A quiropraxia, na verdade, a quiropraxia já nasce produzindo ciência. Ela nasce
de uma forma empírica também, com o Didi tentando racionalizar o que estava acontecendo ali. Por que melhorou a surdez dele? E ele vai tentando a ciência. Outra coisa muito importante, Gilberto, é o seguinte. Porque a teoria da subluxação do Didi Palmer era ultrapassada, claro. Naquela época, tudo era ultrapassado. Naquela época, a osteopatia não tinha limitações, a quiropraxia tinha limitações. A medicina era 3 anos de formação, não sabia direito o que era bactéria, não sabia direito o que era vírus, não existia vírus. Não existia penicilina. Não existia penicilina. Então, vamos raciocinar assim, pessoal. É que esse pessoal a medicina sempre nessa estudou. época era um desastre. É um pessoal que estudou desde aquela época da formação inicial lá, que era para leigos, que aquela formação lá, fraca em filosofia e história, o pessoal estudou aquela formação para leigos que se baseava somente no que o Didi falava, que era um professor, ele não tinha formação fisiopatológica. E ele tentou acompanhar os alunos dele, porque os alunos dele citaram a subluxação no livro, e ele não tinha citado ainda. Entende? O conceito dos alunos já é um conceito mais próximo do atual. E assim, ó, por eles terem estudado a quiropraxia da forma, modelo MOP, certo? Do Stephenson, que era o modelo que estava atrás do modelo da quiropraxia, né, naquela época, já estava atrás, que existia um modelo de quiropraxia baseado na deficiência do movimento. E você acredita que... o que você ajusta, Gilberto? Quando você ajusta, o que você ajusta? O complexo de subluxação que você fala? O que você ajusta? Você ajusta, tem um problema na torácica. O que você ajusta? Você ajusta o quê? A articulação que você fala? Ou os nervos? Sim. Você não ajusta, você ajusta o quê? Uma disfunção, uma subluxação? O que você ajusta? O complexo de subluxação, sim, claro. É uma disfunção. Perfeito, cara. Subluxação quiroprática. Existe uma extensão de conceito para isso. O pessoal está dizendo que não existe subluxação somente porque o conceito do Palmer era tijolo fora da parede. Mas, pessoal, pelo amor de Deus, a quiropraxia ficou 100 anos com um conceito que não era esse. Não, tem outra coisa, pô. Mas não, e assim, vamos lá. É como se a Palmer fosse o centro de tudo. O Didi Palmer. 30% das universidades, eles estão alegando que não estão adotando o nome subluxação, mas não pelo sinais e sintomas que se encontram no complexo de subluxação, porque eles cismaram com o nome complexo de subluxação. Sim. Mas o complexo de subluxação... O que eles encontram, a cinesiopatologia, a miopatologia, a neuropatologia, tudo que a gente fala ali, a histopatologia, tá ali. Isso a gente verifica, pô, é verificável. Essa é uma unidade clínica. Olha só o que eu vou colocar aqui, ó. Olha só o que eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Olha o que eu vou colocar aqui para vocês. Isso aqui, ó. O modelo de Fay. Esse é um modelo que já não é o mais completo. Né? Nós temos modelo de 9 componentes, nós temos o modelo de Lance, o modelo de Kent, o modelo de Harrison, que o modelo de Harrison está com tudo, cara. Está com tudo. Porque o modelo de Harrison, ele dá base para o Chiropractic Biophysics. E o Chiropractic Biophysics é o método mais pesquisado da quiropraxia. E esse pessoal não conhece. E eles dizem, a quiropraxia não pode corrigir curvatura. Pô, cara, tem trabalho científico de Chiropractic Biophysics em revista de alta credibilidade, porque eles são, desculpa, não vou falar a palavra, mas eles são tão, assim, desatualizados com a quiropraxia, que eles não entendem que quiropraxia não é só ajuste. A quiropraxia biofísica, Petitbon e outros, são uma realidade. E o Chiropractic Biophysics, ele usa o raio-x, sim, baseado em evidências, a espinografia, para tratar e com resultado baseado em evidência. É só entrar na página do Chiropractic Biophysics, ali, pessoal, entra lá e olha que tem pesquisa séria sobre raio-x e quiropraxia. Só que quiropraxia... É o seguinte, eles tiveram um curso de 120 horas e acharam que a quiropraxia era aquilo ali. Não é. É muito mais. Isso aí que é o problema. Esse é o problema. Então, assim, daqui, ó, tu não tem lesão no tecido quando tem uma disfunção articular? Tem. Claro.
Tu não tem hiperatividade muscular, trigger point, quando tem uma disfunção muscular, uma disfunção articular. Tu não tem trigger point, não tem tanto talk band, entendeu? Tu não tem hipomobilidade, que é a cinesiopatologia, tu não tem isso. Então é isso que nós estamos, e isso é a subluxação, pessoal. Subluxação não significa MOP, model, não significa um tijolo fora da parede, mas isso em 1906 já foi falado isso. Quiropraxia evoluiu, de 1895 a 1906 já houve uma grande evolução. Então, da mesma forma... Pablo, isso aí é tão incoerente até ter que discutir isso, que é o seguinte, existe a separação disso no CID, cara. Você tem a subluxação... Aqui, ó, olha só. E você tem o raio-x não é importante. Raio-x não é importante para quiropraxia. Raio-x, pessoal, é um exame barato, pessoal, que nós podemos medir bem, e nós podemos avaliar risco, como aqui, instabilidade atlantoaxial, aqui, ó, como intervalo atlanto-dental. Então, a subluxação quiroprática, o raio-x, é importante na quiropraxia, porque ele, além de alguns métodos, ele ser utilizado para o tratamento, como o quiroprático biofísico, que tem evidência, além disso, nós temos o risco, que ele é um exame fácil de verificar e de evitar, de melhorar o tipo de intervenção. Isso aqui eu não posso fazer raio velócico. Então, eu posso utilizar algum outro recurso como fisioterapeuta. Entende? Eu posso utilizar outro tipo de recurso desse paciente, que é um recurso que não vai promover dano à saúde dele. Então, tem um monte de coisa. A mesma coisa falar sobre nervoscópio. Ah, nervoscópio não tem que utilizar. Tá, mas qual é o mal se eu for usar? Pessoal, tanto a espinografia quanto o nervoscópio não são utilizados para avaliar a subluxação. Eles são um dos critérios em algumas técnicas. Eles ajudam a melhorar, digamos, a resolutividade apenas. Entende? Então, são pessoas que não têm eles fazem parte de um processo lógico dentro da avaliação. Que não é 100%, que claramente não é 100%. Exatamente. E não é ensinado assim. Agora, pô, você chegar e falar, não, isso não tem validade. Isso. Não tem validade eu pegar um nervoscópio, passar e falar, aqui tem uma subluxação. Isso é um absurdo. Claro que não. Agora, se eu claro que não. Agora, se eu junto uma radiografia, uma espinografia que está me mostrando um complexo de subluxação. Uma listagem específica. Se eu tenho o nervoscópio me acusando no mesmo posicionamento, mais um ponto. Se eu faço um motion palpation, também me acusando alteração de mobilidade, textura da pele, também alterada naquele local. Pô, eu estou juntando... Inspeção, visualização, eu estou palpação estática. É o que o professor, é o que o Dr. Bide nos ensinou lá em Londres, entendeu? Ele claramente disse, olha, espinografia, o que a gente já sabia. A espinografia não é para diagnóstico de luxação, é um parte do processo. Então as pessoas têm meia informação, distorcem o processo, e ao distorcer o processo, acaba gerando um grande nível de desinformação, fala metade da coisa verdade, a outra metade não é verdade. Outra questão que veio aqui para nós agora, tem uma questão. Pois é, a gente pode partir para as perguntas, que muitas já foram abordadas aqui, né, sobre subluxação, sobre o raio-x, sobre a espinografia, termoscan. E a outra, uma bem importante, assim, o diagnóstico mecânico da dor cervical no guideline da Palmer é pelo método McKinsey? Só um segundinho que minha bateria tá querendo arriar aqui. Tá bom. Quer que eu responda? Pode perguntar de novo? O diagnóstico da dor cervical no guideline da Palmer é pelo método McKinsey? Pessoal, é o seguinte, tem que ter muito cuidado para responder um troço desse, entendeu? Porque assim, uma coisa, eu ser um egrégio da Fevale, ou da Palmer, ou do ICV, seja lá de onde for, e eu escrever um artigo, não significa que esse artigo ele é um guideline da Palmer. Entendo isso? Você entende isso, Gilberto? Não significa perfeitamente que eu escrever um artigo, porque eu sou aluno da Palmer, que eu seja professor da Palmer, não significa que é um guideline oficial daquela instituição. O pessoal tem que tomar um cuidado para não tomar um processo. Já aconteceu o problema aí com a ICA, entende? Então vamos tomar cuidado com essa questão. Eu não posso dizer que algo é da Palmer se não foi timbrado pela Palmer, entende? Então, pessoal, a Palmer
A Palmer nasceu uma Straight College of Chiropractic. Ela nasceu straight, mas hoje ela é mixer, galera. A Palmer não é straight hoje. Depois, dentro da própria era BJ, a Palmer deixou de ser straight. Não, e outra, Até Pablo, vários professores da Palmer podem escrever artigos que não necessariamente vão refletir apenas o ponto de vista da Palmer. Oficial, exatamente. Claro. Então, isso aí, pessoal, isso é uma coisa assim, ó. Um profissional qualquer que fala dessa forma, como é que ele vai falar sobre ciência? Me fala uma pergunta. Porque ele está gerando uma falácia. De cara está gerando uma falácia que é algo que impede a ciência. Então, ele está manipulando a informação da forma como ele quer. Então, assim, uma coisa eu vou dizer A e outra coisa eu vou dizer B. Entende? E isso aí é algo bastante inapropriado. Né? Não existe guideline da Palmer citando o método Mackenzie, tá, na avaliação cervical. Da Palmer, não. Pode ser de um aluno da Palmer, de um egrégio da Palmer, de um professor da Palmer, mas não é a postura oficial da Palmer. Então, isso aí é o que a gente chama de sensacionalismo. Se alguém falou isso, eu não sei. Porque eu tenho tanto tempo, pessoal. Eu tenho indústria, eu tenho essa galera toda aí, né, do ICB, que eu trabalho junto com eles. Eu tenho a ANAFIC, eu tenho... Agora há pouco, antes dessa live, eu estava conversando com o Canadá sobre a quiropraxia. Então, assim, ó, cara, eu não tenho tempo de ficar olhando live e ainda mais esse tipo de conteúdo. Vai me desculpar, entendeu? Mas o fisioterapeuta, ele precisa tomar a tendência e ser crítico, entendeu? Porque isso não é ciência. Quando está começando esse tipo de padrão de raciocínio, não é um padrão de raciocínio científico. Certo? Exato. Não é um padrão de raciocínio. Porque já está gerando viés de confusão desde o início. Exato. Exatamente. Entende? Você imagina o seguinte, tipo de... um dos caras que mais produz artigos sobre high velocity é o Joe Pica, é da Palmer. É professor da Palmer. E o cara está produzindo. E isso quer dizer que a Palmer só produz coisas sobre high velocity? Não, também não. Não. Lá se produz de tudo. Pessoal, dentro da era BJ, iniciou a fisioterapia aplicada, a quiropraxia. Nesse momento que o BJ deu o braço a torcer, a Palmer deixou de ser straight. E a Palmer é mixer hoje. Só que existe o conceito de ser mixer utilizando técnicas straight. Sherman College é uma faculdade straight. Entende? Sherman College of Straight Chiropractic. Então, eles sim são straight. Agora, a Palmer hoje é mixer. Então é importante considerar isso. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui também sobre a Palmer. É verdade que a Palmer afirmou que não é recomendado o uso de leg check para avaliação em quiropraxia? Essa pergunta, eu assim, afirmo que a gente tem pouco tempo para falar. Daqui a pouco vai fechar 1 hora já a nossa live. Tá. Então, na realidade, não. A gente sabe que não, porque não está isso no guideline. Isso não é verdade. O leg check, não existe estudo que prove a ineficácia dele dentro do que ele se propõe. Então, bem claro. Tem que estudar para saber o que é isso. O pessoal tem que precisar fazer a formação antes. Ele funciona com evidência na hora. A gente pode fazer uma pesquisa sobre isso. Você que está fazendo doutorado, pode fazer, mostrando, na realidade, avaliando o objetivo, dentro do objetivo dele. Qual é o objetivo dele? E não fazer distorcendo o objetivo. Aí nunca vai encontrar um resultado que não é proposto para ele. Na verdade, você sabe até, né? Eu estou escrevendo sobre isso. É uma das coisas Pô, cara, não queria entregar aqui. Mas, eu não acredito. Assim, só para deixar claro também, né, Pablo? O Thompson Deerfield não é a única metodologia que usa o leg check, né? A gente tem o Activator Methods, que usa o leg check também. E conversando com o Atef, que é outro cara que também sabe muito de quiropraxia, e eu aprendo muito com ele também. Ele me falou, o Jensen tem um protocolo também com leg check, eu não sabia. Mas então, o que eu quero colocar para você, pessoal? Assim, olha só, esse negócio de formatar a cabeça da pessoa com uma ideologia específica, eu lembro disso aqui, ó. Assim, leave the kids alone, certo? Teachers, leave the kids alone.
Você deixa, tipo, controle da mente, controle comercial da coisa. Então, manipulação. Então, assim, fisioterapeuta, set free, set your mind free, please. Liberta a tua mente. Sempre quando alguém quiser para a prisão obliterar o teu pensamento, abre ele. Sempre, sempre. Pensamento aberto, isso é muito importante. Mais Perfeito. alguma questão? Acho que a gente encerra a live. Não sei, Gilberto, gostaria de fazer mais um comentário. Daí a gente Não. encerra, porque fecha... depois a gente pode continuar. Um outro Lá, dia, eu acho que é importante falarmos sobre associativismo no outro dia. Acho Pronto. interessante, né? Você Se quer alguém tiver alguma continuar, pergunta, você quer continuar lá na ENAC ainda ou você quer encerrar, Pablo? Você que sabe. Tá cansado? Você que manda. eu acho que a gente, a gente pode, de repente, fazer um novo dia, organizar melhor os temas, né? O que você acha? Você que Fazer a manda. parte 2. Tô à sua disposição. Tá bom. Eu realmente estou cansado porque eu tive outra live antes, né? Você me falou. Eu tive lá do pessoal do Canadá. Então, eu quero, eu quero dar a palavra para você. Beleza. Então, pessoal, vocês tiveram uma aula aí com o Pablo. Capaz, pelo amor de Deus. Esse homem é um excelente nível. Poxa vida. Top, cara. Nós vamos estar juntos na Bahia daqui a pouquinho, hein? Com certeza, com certeza. Só não posso comer nada com pimenta. Aqui tem que tomar cuidado. Se pedir alguma coisa quente, tem uma surpresa. É verdade. Mas então, assim, ó. Agora, falando sério, assim, eu acho que ficou claro isso, né? A importância da gente manter um pensamento crítico, saber analisar a ciência, porque assim, a própria ciência manda a gente desconfiar da ciência. Isso é um mandamento dela. Ela fala para a gente ser crítico o tempo todo. A gente não pode acertar nada baixando a cabeça, é isso. A gente tem que analisar tudo com crítica. E se você faz alguma coisa dentro do seu consultório que está dando certo, não é porque saiu alguma coisa agora falando que é para você mudar que você vai mudar, gente. Pelo amor de Deus, vamos pensar. Todo mundo que você atende tem bons resultados. Pô, agora, porque saiu, você vai ter que aprender a fazer a técnica do Joãozinho. Ah, não, então eu vou largar tudo que eu sei para fazer o Joãozinho? Não, não é assim. Vamos pensar, como o Pablo falou, vamos analisar de forma crítica as coisas. Vamos mergulhar, vamos aprofundar o nosso estudo dentro da quiropraxia, porque a quiropraxia é uma coisa muito grande, muito séria, muito vasta. Não dá para a gente ficar na superfície achando que a gente entende da técnica. Senão a gente não é... eu aprendi a manipular, eu sou um quiropraxista. Pelo amor de Deus, você não é nem um fisioterapeuta manipulativo, que dirá um quiropraxista. Então, pessoal, eu queria te pedir tua licença, queria mandar um abraço para todos. Pode. Eu acho assim, ó, que pessoal da SB Quiro que está por aí, pessoal da NAFIC, eu acho assim, ó, que diferenças à parte, questões pessoais têm que ser colocadas de lado. Nós temos que trabalhar a união dentro da quiropraxia, porque existem muitas ameaças contra a integridade, digamos, do que nós queremos dentro da quiropraxia. Então, eu acho que nós temos que parar com esses estresses aí todos, né? E até mesmo pessoas lá do outro lado da graduação também, às vezes, têm um pensamento parecido com o nosso. Certo? Com certeza. Então, se a nós gente temos que trabalhar com essa conciliação, porque a pior coisa são pessoas despreparadas, sem informação adequada no mercado, que vão degenerar com a quiropraxia. Então, pessoal, eu acho que isso aí... Perfeito. Vamos terminando? Perfeito. Um abraço. Valeu, gente. Tudo bom, pessoal? Um abraço a todos. Qualquer coisa, estamos à disposição. Até mais. You know how I feel.